Pessoal, Zenit da Rússia recusou a proposta do Vasco pelo zagueiro brasileiro Nino. O Nino aceitou a proposta do Vasco, mas o clube russo não quer liberar o jogador. Inclusive o Felipe Melo, parceiro do Nino na época de Fluminense, falou sobre essa situação. E o Porto de Portugal tem interesse na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton, do Vasco da Gama. E o Vasco acertou mais um reforço. O meio-campista Matheus França, que joga no Crystal Palace da Inglaterra, é o novo reforço do Vasco da Gama. O jogador, inclusive, deve chegar no Rio de Janeiro até segunda-feira. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes, dá essa moral pra gente e clica no botão de hypar. Estamos próximos de chegar a 11.900 inscritos. Então se inscreve aí, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidades pra gente poder falar. Bom, pessoal, Felipe Melo, parceiro do Nino na época de Fluminense, falou sobre essa situação do jogador que pode vir pintar no Vasco da Gama. Vamos lá, vou dar o play no vídeo para vocês assistirem e vamos ver o que o Felipe Melo falou. Felipe Melo, que é parceiro do Diniz, treinador do Vasco, parceiro do Nino, onde foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Então vamos lá, vamos dar o play no vídeo e quero a conclusão, a opinião de vocês. O Nino não aceitou nenhuma oferta de ir pro Vasco. E eu vou aqui falar tudo o que aconteceu. Um certo dia, o Diniz ligou pro Nino, convidando o Nino a jogar no Vasco, falando da vontade que ele tinha de ter o Nino no Vasco. O Nino, obviamente, é um cara que respeita todos os clubes, apesar de ser um ídolo do Fluminense, respeita todos os clubes. Agradeceu. O Vasco conversou com o Zenit. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, entrou em contato quando viu isso. Entrou em contato com o Nino, entrou em contato com o Zenit também. E o presidente do Zenit foi conversar com o Nino, tá bom? E deixou bem claro pro Nino que o Nino é peça fundamental do Zenit, da engrenagem do Zenit, daquilo que ele pensa que o Zenit é um Zenit forte que vai brigar por títulos, tá legal? O Nino, ele fala o russo fluente, e isso é muito apreciado pelos russos, né? A forma que ele chegou rápido e se dedicou aos estudos. Falar russo não é fácil. Eu fiquei na Turquia 4 anos e não falo muito pouco o turco. É um cara que é muito querido pela torcida, pelo grupo, pelo profissional que ele é, pelo aquilo que ele entrega dentro de campo, tá bom? Então, tudo isso que vem saindo aí que ele fechou são falácias. São, infelizmente, pessoas que têm o intuito de desinformar os outros. Alô, torcedor do Fluminense, tem visto muito torcedor aí falar tanta besteira do Nino, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não caia no conto. O Nino não vai pro Vasco. E eu digo com muito respeito ao Vasco, eu mesmo tenho muito respeito ao Vasco, assim como o Nino também tem muito respeito ao Vasco, mas ele é um ídolo do Fluminense e não fechou nada com o Vasco, muito longe disso. Então eu trouxe aqui bastidores para vocês, o que aconteceu, por favor, corta esse negócio aí, porque ó, negócio de fake news aí, desinformantes, é o que mais temos, tá bom? Vamos trabalhar com a verdade, pessoal. Tamo junto, Deus abençoe. Então tá aí, Felipe Melo, companheiro do Nino na época do Fluminense, acabou falando, né? O Felipe Melo que tem acesso aos bastidores, até mesmo conversa com o Nino, conversa com o Fernando Diniz. Então ele falou que realmente o Diniz ligou pro Nino pra tentar convencer o Nino de jogar no Vasco. Mas acaba que o presidente do Zenit da Rússia não quer liberar o jogador de maneira alguma, né? Então é importante saber sobre isso. Então, cara, tá aqui, ó. O Zenit decidiu segurar o zagueiro Nino nesta janela de transferências, frustrando o interesse do Vasco. Nas últimas semanas, o Vasco e o Fluminense chegaram a formalizar propostas pelo defensor, em valores que variavam entre 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, e 9 milhões de euros, aproximadamente 57,2 milhões de reais. O Vasco ainda apresentou uma nova oferta recentemente, mas recebeu uma resposta que o Zenit não pretende negociar o atleta neste momento. Pessoas próximas ao jogador avaliam que sua saída na atual janela é pouco provável, apesar do desejo de voltar ao futebol brasileiro. Nino não deve forçar, uma ruptura com o clube russo, que sinalizou contar com ele para a temporada e promete dar mais oportunidade ao defensor. Ainda assim, a possibilidade de uma transferência pode ser reavaliada em janeiro. Então, provavelmente, cara, em janeiro o Vasco deve tentar novamente a contratação do Nino. Se o Fernando Diniz estiver no Vasco da Gama ainda, vai ajudar, né, a trazer o Nino. Querendo ou não, o Diniz foi campeão da Libertadores com o Nino lá no nosso rival, no Fluminense. Então, ajuda, querendo ou não, nessa negociação, tá? Então, é importante saber sobre isso. O Lucas Pedrosa acabou afirmando que o Vasco tá buscando zagueiro no mercado, tá? Então,
É importante, o Vasco, querendo ou não, tá com dinheiro ali, né? Recebeu o dinheiro do Douglas Luiz, da venda do Douglas Luiz ao Nottingham Forest, do próprio Luiz Gustavo, zagueiro vendido ao Bahia, propriamente do João Vitor, vendido à Rússia. Então o Vasco tá com dinheiro no caixa para contratar jogador. E o Vasco tá buscando, tá? Bom, uma outra informação, pessoal, de um jogador que pode sair também no Vasco da Gama, que é o Lucas Piton. O Lucas Piton, um lateral esquerdo do Vasco da Gama, que tem dupla nacionalidade, brasileiro e italiano, né? Então isso acaba influenciando lá no futebol europeu, que é o seguinte: segundo informações do Atenção Vascaínos, Europa de olho, tá? O lateral esquerdo Lucas Piton vem chamando a atenção de times da Europa. O jogador, que tem passaporte italiano, segue observado por clubes da própria Itália e de outros países. O Oviedo da Espanha mostrou interesse junto ao staff do atleta. Outra possibilidade é o Porto de Portugal, que pode perder o seu titular Francisco Moura nessa janela de transferências. Se acontecer a saída desse lateral esquerdo titular do Porto, o Lucas Piton seria o alvo do time português para a posição. A gente sabe que o Porto tem muito dinheiro, né? Então, cara, caso saia o Francisco Moura, lateral esquerdo do Porto hoje, titular, seja transferido para outra equipe, o Lucas Piton seria o plano A do Porto para a sua lateral esquerda. E aí o Vasco, meu irmão, vai ter que tentar segurar o Piton ou até mesmo vender. Quero saber a opinião de vocês em relação aí ao Lucas Piton. Vende, não vende? Qual é a opinião de vocês? O Piton, que ataca muito bem ofensivamente, é um baita de um lateral, mas acaba que defensivamente acaba pecando bastante, marca muito mal. Então é importante saber sobre isso, que tem dois clubes interessados no jogador. O Oviedo, um time da Espanha, né, que joga La Liga, se eu não me engano, e o Porto de Portugal, tá? Lembrando que o Lucas Piton, ele não conta como jogador estrangeiro, porque ele tem o visto, ele tem dupla nacionalidade, ele é tanto brasileiro, tanto italiano. Então isso é muito importante pra gente poder saber, tá? E aí tá aqui, o jornal O Dia também confirmou essa informação, tá? O Porto tem interesse na contratação de Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco da Gama. Jogador de 24 anos, tem contrato com o Vasco até o fim de 2028. Um dos principais destaques do Vasco na temporada, o lateral esquerdo Lucas Piton, de 24 anos, segue na mira de clubes europeus. De acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, que foi eu acabei de mostrar pra vocês, né? Então é importante a gente falar sobre isso. O Porto observa o brasileiro e pode fazer uma proposta. Piton já teve seu nome ventilado a clubes espanhóis e também o Milan, né? A gente já falou sobre isso. Até o momento, o Vasco não recebeu qualquer proposta pela contratação do lateral esquerdo, tá? O jogador é bem avaliado por clubes europeus por conta da sua técnica e inteligência tática. Além disso, o fator de ter passaporte italiano é um facilitador para a sua transferência. Foi o que eu falei para vocês. Essa dupla nacionalidade que o Piton tem ajuda muito ele no mercado europeu, porque ele não conta como um jogador estrangeiro, ele conta como um jogador da Europa mesmo, entendeu? Então acaba liberando mais espaço pros times europeus contratar jogadores de fora, tá? Então é importante saber sobre essa informação do mercado da bola, sobre Nino, sobre Lucas Piton. Cara, o mercado da bola desse ano do Vasco, meio do ano agora, tá muito agitado, né? Tá uma loucura até mesmo. Enfim, e falando sobre o mercado da bola, o Vasco acertou, tá? Mais um reforço. Pelas minhas contas aqui, é o quarto reforço do Vasco da Gama, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Robert Renan e agora o Matheus França, né? Meio campista, que a gente já vem falando aqui no nosso canal. O Vasco e o Crystal Palace, time da Inglaterra, entraram em um acordo e o Matheus França reforçará o Vasco da Gama, tá? O meio campista, meio atacante no caso, né? Será cedido por empréstimo até junho de 2026. Então, mais ou menos um pouquinho menos de um ano, né? Sem a opção de compra. Falta apenas a assinatura para a confirmação do negócio, tá? Então, falta somente o Matheus França chegar ao Rio de Janeiro e assinar o contrato com o Vasco da Gama e aí sim ser anunciado. Então, importante saber sobre isso. Informação dada pelo Bruno Murito e também pelo Cauê Mota, tá? Sobre essa situação do Matheus França, jogador cria do Flamengo, né? Nosso rival. Cara, o que me preocupa no Matheus França é o histórico de lesão dele. Ele tem um histórico de lesão que não é tão bom, tá? E aí tá aqui, inclusive, sobre o salário do jogador, pessoal. O Matheus França, ele vai ter o salário dividido, segundo informações do Felipe, lá da ESPN, também do André Hernan, da ESPN também. O salário de Matheus França será dividido
entre Vasco e Crystal Palace, tá? Então o Vasco vai pagar uma parte, o Crystal Palace paga outra. Ainda não há confirmação se a divisão será feita em partes iguais, 50-50. Crystal Palace paga 500, o Vasco paga 500, entendeu? Vamos lá. O que a galera fala que o salário do Matheus França hoje, pessoal, é cerca de mais ou menos R$1 milhão, tá? R$1 milhão praticamente é o salário do Matheus França. É um salário alto, querendo ou não, né? Então, pô, se o Vasco pagar 500 mil, Crystal Palace paga 500, tá ótimo. É um bom negócio, excelente negócio, né? Mas estão falando também, segundo o NT Vascaínos, trouxe a informação de que o Vasco pode pagar 70% do salário do jogador, que é mais ou menos R$1 milhão, e aí 70% seria R$700 mil de salário ao Matheus França. E o que vocês acham? É um salário muito alto? Não acho? Qual é a sua opinião em relação a essa situação do Matheus França, que é o novo reforço do Vasco da Gama? Inclusive já tem previsão para o jogador chegar ao Rio de Janeiro, que deve chegar nessa segunda-feira. Até segunda o Matheus França chega. O Vasco está tentando antecipar um pouco o voo do jogador para tentar chegar nesse sábado de noite ou talvez amanhã no domingo. Então é importante a gente saber sobre isso, até porque o Vasco quer escrever os jogadores para jogar na Copa do Brasil. O Vasco tem até terça-feira para poder escrever o jogador para jogar quarta-feira contra o Botafogo, pelo menos o jogo da ida. O jogo da volta é certeza que eles vão jogar, né? Agora o jogo da ida acaba que o Vasco tem que escrever logo esses jogadores, tá beleza? Bom, outra situação, pessoal, é que o Vasco tem negociação em andamento com 3 zagueiros, tá? Nesse exato momento, e 2 deles devem chegar. Informação dada pelo Lucas Pedrosa. Vale ressaltar que não existe negociação em andamento pelo zagueiro Nino, tá? Conversas e propostas realmente aconteceram há algumas semanas, mas não evoluíram. Informação dada pelo Lucas Pedrosa e foi que realmente aconteceu, né? O Vasco fez a proposta, o Fluminense fez a proposta pelo Nino, mas acabou que o presidente do Zenit acha que o Nino é a peça fundamental do time para conquistar títulos, para ganhar campeonatos. Então acaba que o presidente do Zenit não quer liberar o jogador, pelo menos por agora. Talvez em janeiro isso aí pode entrar em debate, e se Deus quiser o Vasco vai ter mais dinheiro ainda para conseguir contratar o zagueiro Nino. O torcedor do Fluminense, do Tricolor aí, cara, ficou se doendo, né? Já viu essa informação no dia de ontem, ficaram se doendo. Tu imagina se o Vasco contrata realmente o Nino. Pô, o Tricolor ficaria maluco, né? Enfim, pessoal, falamos nesse vídeo sobre Nino, falamos também sobre, né, o Felipe Melo, que é um parceiro, querendo ou não, do Nino, que foi campeão na Libertadores, inclusive. Então é importante saber sobre isso. E também falamos sobre o Lucas Piton, que está sendo monitorado pela Europa, né, pelo Porto, pelo próprio Milan, por diversos clubes europeus, pelo esse próprio Oviedo da Espanha também, né? Então, cara, isso é importante a gente saber sobre isso, porque tem clubes na Europa e tudo quanto é lugar de olho em jogadores do Vasco. E que eu falo, né, cara? Pra você ver, o Lucas Piton, ele cabe no Milan da Itália, mas no Vasco ele não cabe, né? Como que o Vasco ele tá brigando pra não cair, cara? É algo que é inacreditável, né? É o Paulo Henrique na pré-lista de convocado do Ancelotti, é o Ryan, que pode aparecer provavelmente no futuro de convocados da seleção brasileira, o Léo Jardim, que é nível seleção brasileira, é o Robert Renan contratado aqui agora. E como é que é o Verratti, que é artilheiro do Brasil, é o Nuno Moreira, que tá jogando muita bola, o Felipe Coutinho, que é o meio-campista. Aí a pergunta que eu faço, como é que esse time do Vasco ele briga pra não cair, cara? É algo inacreditável, é algo que não dá pra acreditar. É algo surreal, meu irmão, é surreal mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que é muito importante. Estamos próximos de chegar a 12 mil inscritos, tá? Então, pô, dá essa moral pra gente que ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Hoje a gente fez uma live aqui no nosso canal, a live foi muito maneira, a gente trocou uma ideia, falou sobre essa situação do Nino. Eu pretendo aqui todos os dias, todo sábado, vir pela manhã, esse horário ali mesmo, de meio-dia, fazer essa live pra vocês, né, meio-dia e meia, meio-dia ali, fazer essa live pra vocês, pra gente trocar essa ideia todo sábado, beleza? É algo que tá nos meus planos aqui para o nosso canal. Tamo junto? Abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Amanhã tem vídeo novo no canal pela manhã e depois vai ter vídeo também sobre a provável escalação do Vascão para a partida de amanhã contra o Corinthians. Cara, a partida importante que o Vasco precisa da vitória. Beleza? Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas, até amanhã no nosso vídeo novo aqui no nosso canal. Abraço!